Sabedoria ancestral, profetas da chuva ganham um dia especial no calendário do Piauí. Quando o Cruzeiro do Sul pender no rumo do outro, vamos esperar a chuva. Se estiver bem em pezinho, ninguém espere não, né? Mato Grosso estuda reduzir para 40 anos a idade mínima para que mulheres façam mamografias no SUS. Foi há 40 anos. Relembre as dificuldades econômicas e políticas que o Brasil enfrentou no início do processo de redemocratização. Durante 30 dias, a Constituinte esteve parada. Sem Constituição, não temos transição. Nós todos fracassaremos. Sabia que os cemitérios nem sempre foram como são hoje? Conheça um pouco das histórias do cemitério municipal São Francisco de Paula, o mais antigo de Curitiba. Você sabe que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Será que vai chover? Agricultores devem investir na plantação? Acho melhor consultar antes os profetas da chuva, hein? Já ouviu falar neles? São homens e mulheres que, observando a natureza, fazem previsões do tempo. No Piauí, esse conhecimento ancestral foi reconhecido pela Assembleia Legislativa, que criou o Dia Estadual dos Profetas da Chuva, 6 de janeiro. O objetivo é manter viva a tradição. Quem vive no campo usa os sinais da natureza para identificar os fenômenos. Por exemplo, a história da véspera de Santa Luzia, o uso das pedras de sal. E aquela que tem mais água refere ao mês que vai chover mais. O canto da siricora, o crachá de determinados sapos, né? Então que ali o sapo se expressa e identifica chuva. Dizem que quando está próximo a chover, as nascentes de água aumentam o volume de água. A radioestesia, que é o uso da varinha para localizar fontes de água. Então são conhecimentos populares que se reproduzem ao longo de centenas de anos e que indicam mudanças na natureza que pode representar chuva ou seca. O projeto do deputado Lima beneficia dezenas de comunidades rurais piauienses. E para conhecer os personagens dessa história, nossa equipe de reportagem seguiu em direção à comunidade Tapera dos Vital, na zona rural de Pedro II, cidade distante 205 quilômetros de Teresina. A comunidade fica na divisa entre Piauí e Ceará. Aqui residem 215 famílias que vivem da agricultura. Povo que planta, colhe e beneficia a produção para vender para o poder público. É nesse cenário que vivem os Profetas da Chuva, que até se organizaram em uma associação que possui mais de 20 membros. A Associação dos Profetas da Chuva de Pedro II se reúne anualmente para tratar de demandas, trocar ideias e manter viva a tradição. No encontro realizado em abril, uma justa homenagem aos profetas que já morreram. Um reconhecimento feito através de placas e do plantio de mudas. As pessoas que deixaram memórias para a comunidade, isso tem um valor inestimável. Aos 12 anos de idade, seu Francisco recebeu do pai os ensinamentos da natureza. Segundo o profeta, o comportamento dos animais mostra a possibilidade de ocorrência de chuvas. Quando o João de Barro levanta a casa dele, é porque tem chuva vindo, é isso? É porque tem chuva vindo, ele sabe o tempo certo, é tão tal que ele só fecha a boca quando ele vê que tá para chover. Aí ele fecha a boca, que ele sabe de que lado vem a chuva, né? Se é do norte ou se é do sul. Entendi. Ou se pode ser nascente ou poente. Aí ele bota de acordo com o inverno. E as caças também dizem algo, né? O tatu, o preá, o que é que eles dizem? Como é? O que eles dizem é o seguinte, que ele só se, como se diz, se camufla lá dentro do chão quando está perto de chover. Porque ele sabe que os filhos dele já vêm para comer coisa verde, né? Porque aqui só tem coisa verde na época da chuva.
Tendo como base o conhecimento empírico, seu Antônio fez uma análise do clima em 2025. No mês de abril vai ter chuva, E o mês de maio está marcando também 2 chuvas fortes. Que foi só 2 dias que teve vento forte. E em junho no dia 26, 29 e 30. Chuva. E o resto é chuva fina, mas marcou muita chuva, mais que esses meses que já passou. Seu José aprendeu com o pai um ofício que é passado de geração a geração. O profeta não tem estudo, mas muita experiência na observação da lua e das estrelas. Quando a lua sai, no dia 25 de dezembro, que é dia de Natal, que meu pai chamava de nosso pai verdadeiro, nós já estamos no batismo, ela vai para lá, né? Se ela sair com a barra, bem coberta, vamos esperar que o inverno vem, né? No sul são 2 cruzeiros, e são 2 manchas do sul. Quando os 2, tem um cruzeiro grande e o pequeno. Uma pequena daqui é pequeno, mas é grande, né? Quando o cruzeiro do sul pender no rumo do outro, vamos esperar a chuva. Quando ele estiver bem em pezinho, ninguém espera não, né? O Carlos é formado em ciências biológicas, tem 32 anos e é outro profeta, só que mais jovem. Ele é a continuidade de uma tradição que ajuda muito a agricultura e a pecuária. As pessoas hoje, elas desacreditam muito do que não podem ver com antecedência, né? A gente vive num mundo informatizado, né? Que é importante também, mas desde que a gente não perca a nossa essência. Muitas pessoas que desacreditam, que falam posteriormente, o profeta errou a previsão, o profeta errou isso, mas eles esperam até o prognóstico dos profetas da chuva para ter uma previsibilidade de quando plantar, de quando iniciar os trabalhos na roça. A importância dos profetas não está apenas na previsão do tempo. Eles também conseguem achar, utilizando um arame de cobre, a água do subsolo. O seu Francisco, por exemplo, está procurando, nesse momento, achar um lençol freático. Se o arame tremer, é porque, com certeza, tem água por aqui. Subiu? Subiu, vai subindo, viu? Significa o quê? Que significa que tem água. E não é pouca, não é muita água, né? Então é só cavar? É só cavar que aqui dá água. Segundo o seu Francisco, nesse ponto tem água em uma profundidade de 12 metros. Ele encontrou a água, mas como o local é bem em frente à igreja do povoado, fica complicado perfurar o solo por aqui. A professora e antropóloga Adeldata dos Anjos tem até monografia sobre o assunto. Segundo ela, o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa valoriza a cultura, a ancestralidade e a vida de quem depende do clima para sobreviver. É uma sabedoria imensa, né? Empírica, entre aspas, mas que tem um valor muito grande. Então, não pode deixar morrer. E eu tenho muita esperança que esse movimento avance a nível de Piauí. O Piauí daria um salto de qualidade, de cultura, né? de ancestralidade, né? De espiritualidade dos povos originários, eu não gosto da palavra resgate, de revitalização das culturas dos nossos ancestrais, que seria muito bom para o Piauí. Mamografia obrigatória para mulheres a partir dos 40 anos de idade. É o que determina um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Hoje, o Ministério da Saúde não limita a idade, mas prioriza o exame para pessoas acima dos 50. No Amapá, deputados aprovaram o ZEE, Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado, um instrumento de planejamento territorial para conciliar desenvolvimento econômico e segurança ambiental. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O deputado Wilson Santos apresentou um projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade da realização anual do exame de mamografia nos serviços públicos de saúde a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Isso ajudaria a identificar tumores de forma mais precoce e isso aumenta em muito chances de cura. Quando se faz o exame preventivo, ou quando você faz o ultrassom, quando você faz a mamografia, nós conseguimos identificar o tumor, o câncer de mama, numa fase muito inicial. Isso faz toda a diferença no tratamento. Então, hoje, para vocês terem uma noção, no Brasil ainda se faz um diagnóstico muito tardio. E por que após os 40 anos? O câncer de mama ele é mais comum em mulheres
com a faixa etária mais avançada. É muito raro você ter um câncer de mama antes dos 40 anos. Então, após os 40 anos, ou ao completar os 40 anos, já começa essa preocupação maior em que a mulher tem que fazer aí a sua mamografia anual. A presidente da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá lembra também que o diagnóstico tardio implica em mais dano à saúde da mulher. Traz muitas sequelas, não é a doença, é o tratamento oncológico. Então, quando é detectado inicialmente, ele tem até 95% de chances de cura, não de tratamento, de cura. Muitas cidades do estado sequer têm um equipamento para fazer a mamografia. Quanto mais demora para iniciar o tratamento, maiores são os custos. Isso seria também outro motivo para a realização do diagnóstico precoce. Quando eu pego uma paciente no início do câncer, eu uso medicamentos, eu uso drogas que de menor potência, o tempo de tratamento ele é menor, evidentemente esse custo ele é menor para o serviço público. Agora, quando eu faço um diagnóstico de uma paciente mais tardia, ou quando esse tumor saiu da mama, foi para outros lugares, essa paciente fica anos fazendo tratamento, anos usando o medicamento, que é caro. Então, pensando em custo, é fundamental que a gente faça o diagnóstico precoce. Wilson Santos traz no artigo 2º do projeto de lei 404 de 2025 que a realização do exame de mamografia deve ser feita de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. O parlamentar argumenta que o governo do estado tem orçamento para isso. Mato Grosso hoje tem a maior renda per capita do país. É o campeão em produção de grãos, em produção de carne bovina. De patinho feio tornou-se um cisne. O estado arrecada mais de 50 bilhões por ano, mais de 4 bilhões por mês. Não é possível perdermos vidas humanas e mulheres porque faltou um exame, faltou um diagnóstico. Foi votado e aprovado durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa o projeto de lei do Poder Executivo que institui as diretrizes do zoneamento ecológico e econômico do Amapá, o ZEE. Um instrumento importante que garante segurança ambiental e jurídica. O documento subsidia políticas públicas de desenvolvimento econômico sem esquecer a preservação do meio ambiente. O Amapá é o estado mais preservado do Brasil, mas enfrenta dificuldades econômicas e sociais. O ZEE se apresenta como uma ferramenta estratégica para guiar o planejamento territorial, garantindo que as atividades econômicas respeitem os limites ecológicos e contribuam para a conservação do meio ambiente. A partir de agora, nós teremos um instrumento que permite ao Amapá e aos pesquisadores do Amapá, a quem quer fazer estudos sobre o Amapá, aos empresários que querem empreender, aos técnicos, aos ambientalistas, enfim, todo mundo que queira de alguma forma entender o nosso território, vai permitir conhecer exatamente o que pode, o que não pode, o que tem e o que não tem no nosso território. Ele está todo zoneado, todo mapeado, com detalhes de microclima, de solo, de vegetação, de relevo, para dar garantia técnica, garantia ambiental, garantia política a quem quer estudar, a quem quer pesquisar, a quem vai tomar decisão, para balizar políticas públicas, quer seja do Estado, quer seja dos municípios, ao empreendedor que quer investir no Amapá, vai fazer isso com segurança. Hoje nós estamos encerrando um ciclo de uma longa espera. São 32 anos que a população do estado do Amapá, os produtores rurais do Amapá, aguardavam pela aprovação desse projeto, o ZEE, que é o zoneamento ecológico econômico do estado do Amapá. Nós estamos hoje vivendo um dia histórico, um dia que realmente ficará registrado, na história desse estado como um grande avanço, um avanço significativo e muito importante para o desenvolvimento do Amapá. Agora é bola para frente, fazer o Amapá se desenvolver, gerar oportunidades, empregos, que é o mais importante. O projeto agora será analisado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente e pelo Ministério do Meio Ambiente. Impacto em terras indígenas de empreendimentos ligados ao setor de energia. O assunto foi debatido na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, aqui da Câmara dos Deputados. A usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada no sul do Pará, atendeu em dezembro passado 7% da demanda de eletricidade do país, mas causou
muitos prejuízos ao meio ambiente e às comunidades indígenas e ribeirinhas. Os povos originários realizaram protestos, conseguiram interromper a obra algumas vezes, mas foram vencidos. Uma audiência pública da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais debateu a garantia de direitos às comunidades indígenas atingidas por empreendimentos no setor de energia e ouviu integrantes de diversas etnias. Sarapó Pancararu, que representa povos indígenas de várias regiões, informou que vive em uma área onde tem energia eólica, hidrelétrica, parque solar, mas a comunidade é abastecida por carro-pipa. Como é que o país quer dialogar com os povos indígenas se os tratam ainda dessa forma? Vocês estão próximos ao rio, vai instalar uma hidrelétrica, tira os povos indígenas do seu território, afastam ele dali, levam água para outras regiões, para outros estados, e nós que somos ali da região do São Francisco estamos passando sede. Bruno Potiguara, representante do Ministério dos Povos Indígenas, disse que a consulta prévia às comunidades indígenas para a exploração de energia em seus territórios é garantida pela Constituição e por uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Todo e qualquer empreendimento que for afetar diretamente ou indiretamente os povos indígenas, é necessário que tenha a consulta livre, prévia e informada, como prevê a Convenção 69 da OIT. Então eles têm o direito de opinar, de se colocar, e o Ministério dos Povos Indígenas tem se posicionado sempre nesse sentido. Cretan Caigangue, representante da articulação dos povos indígenas da região sul, falou que essas garantias legais não estão sendo suficientes. Sim, tem que ser respeitada a Convenção 69 da OIT, mas tem que ter muito cuidado o que se pode. Minerar, petróleo, gás não é brincadeira. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que é reversível os impactos que podem acontecer dentro dos nossos territórios. Segundo a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, a exploração de petróleo no Rio Amazonas precisa ser discutida na comissão com muita responsabilidade. Tem um alto índice na Amazônia, que lá são 200 povos indígenas diretamente impactados, com 400 blocos pronto para ser explorado, gás e também a exploração de petróleo. Mas sem esquecer do Nordeste brasileiro, assim como na região do Ceará, onde teve vários derramamentos e é responsável, inclusive, por morte de várias espécies marinhas. Você lembra como foi o primeiro governo civil no nosso país após 21 anos de ditadura militar? A economia, a política. Veja na terceira reportagem da série especial da TV Senado sobre os 40 anos da redemocratização. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. 15 de março de 1985. Em uma manhã de sexta-feira, o Congresso Nacional dava posse a José Sarney como presidente da República. Uma eleição indireta, após um ciclo de 21 anos de regime militar. Dava-se início a um mandato de 5 anos, marcado em especial por 2 grandes desafios: reconstruir a democracia e conter a crise da inflação. A grande questão de todo esse período do início da redemocratização brasileira, e principalmente essa fase do Sarney, foi acertar a parte econômica. A instabilidade econômica foi uma herança do regime militar. Os crescentes índices de inflação desafiavam o governo Sarney, que não conseguia conter a alta dos preços. Na tentativa de estabilizar a economia do país, o governo lançou alguns planos econômicos e até uma nova moeda, o cruzado. Em
86 nós tivemos um plano econômico subdividido em dois, né? O Cruzado 1 e o Cruzadinho. O Cruzado 1 começou muito bem, claro, o congelamento de preços e a queda da inflação determinou o quê? Um aumento do poder de compra. Houve uma crise de abastecimento, então os produtos começaram a faltar. Gerou algumas situações folclóricas, como a história do boi no pasto, ou do sumiço do boi no pasto. Tentou-se criar a figura, né, dos fiscais do Sarney, que seria uma forma de o governo compartilhar ou terceirizar para a sociedade de modo geral a incumbência de fiscalizar os preços. Os preços aumentavam, assim, loucamente, certo? As pessoas faziam estoque em casa, tinha que ter uma despensa, assim que saísse o salário, tinha que correr no supermercado. Eu lembro que minha mãe e meu pai compravam caixas de lata de óleo, que era muito caro. Sem sucesso na primeira investida para domar a inflação, o governo tentou uma nova estratégia. Quando veio o Cruzado 2, melhora as condições de mercado, promoveram alguns reajustes, inclusive de tarifas, né? Mas isso causou também uma grande frustração, porque essas medidas, esse plano Cruzado 2, foi anunciado logo depois das eleições. Isso criou uma certa desconfiança, né? Parte da sociedade, da imprensa, passou a considerar que, na realidade, tinha havido uma espécie de estelionato eleitoral. Em pouco tempo, o que parecia ser a solução se tornou um problema. A inflação disparou, as reservas cambiais caíram e o pagamento dos juros da dívida externa aos bancos privados foram suspensos. O endividamento externo do Brasil cresceu muito, tanto que ainda no período Sarney teve que se decretar uma moratória, ou seja, incapacidade de pagamento de dívidas. Após o fracasso de 2 planos econômicos, Cruzado e Bresser, o governo insiste no congelamento de preços com mais um plano e uma nova moeda. Mas o resultado não foi diferente. Cada vez que mudava a moeda, tiravam 3 zeros. Sarney, em 3 intervenções seguidas, mas sempre baseado nessa ideia de congelamentos e de tentativa de segurar, acabou entregando o governo dele, né? O final do governo dele, uma inflação de 1.400%. Se na economia o governo Sarney ficou marcado pela crise da inflação, na política a história foi diferente. Os passos iniciais para a reconstrução da democracia foram dados. Pela primeira vez no Brasil, os analfabetos passaram a ter direito a voto. O Partido Comunista foi legalizado e a eleição direta para presidente, governador e prefeito foi aprovada. É nesse período que se instala um dos marcos no processo da redemocratização, a Assembleia Nacional Constituinte, responsável por elaborar a nova Constituição do país. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Coube a Ulisses Guimarães, conhecido como o grande timoneiro da redemocratização, levar adiante a tarefa de dar ao país uma nova Constituição. Durante 30 dias a Constituinte esteve parada. Então, Ulisses me procurou e disse que nós tínhamos que unir forças para termos a Constituição votada. E eu então disse a Ulisses Guimarães: Ulisses, sem Constituição não temos transição. Nós todos fracassaremos. Então vamos fazer tudo para votarmos a Constituição. A Constituição pode ser boa, má, mas ela deve ser feita. A Constituição é a marca maior e absoluta da transição democrática. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Você sabia que antigamente as pessoas eram sepultadas nas igrejas? Não só nos jardins, viu? Mas dentro delas, nos pisos e até nas paredes. Pois é, era uma forma de tentar garantir a salvação da alma. Mas em 1801,
Seguindo uma preocupação mundial com a saúde pública, Dom João VI proibiu essa prática por aqui. Acreditava-se que os vapores que saíam dos cadáveres propagavam epidemias. Ele então determinou a construção de cemitérios extramuros, ou seja, fora das igrejas. Mas não foi fácil mudar a cultura não, viu, gente? Só 30 anos após a ordem de Dom João é que saiu o primeiro cemitério, o de Salvador, e ele acabou sendo depredado pelo povo. Já em Curitiba, cidade que tem 332 anos, o cemitério municipal mais antigo completou 170. E ele só foi fundado após mais de 2 décadas de debates entre os vereadores. Visitar o cemitério municipal de Curitiba é uma viagem no tempo. A necrópole guarda consigo personagens que fazem parte do acervo histórico da cidade. Abriga túmulos que chamam a atenção por seu tamanho e riqueza de detalhes, como o de José Auer e família, cujo sobrenome acabou batizando o bairro que antes era uma área de sua propriedade. Famílias antigas que perpetuam até hoje e conservam seus espaços, e outras que foram esquecidas pelo tempo, com túmulos aparentemente abandonados que chegam a assustar. Pessoas que passaram a fazer parte da vida de muita gente somente após a morte. O caso da Maria Bueno, com tantas placas de agradecimento ao seu redor que não se pode nem contar. A ela são atribuídos muitos milagres e graças recebidas. O amor aparece expressado em esculturas para imortalizar momentos, como o da menina Lucy, que se encantou com as novas flores do jardim da casa de seus pais e colheu-as todas. Os pais acharam graça na travessura, mas poucos dias depois a criança adoeceu e faleceu. E assim se seguem centenas de túmulos com pessoas que talvez nem tenham se encontrado em vida, mas cujas histórias se cruzam e permanecem em um único lugar, o cemitério municipal. Adorei saber a história dos cemitérios. E esse de Curitiba tem até visita guiada para turista. Bora lá? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau!